boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar sobre este tema, a abominação desoladora e o anticristo. O que tem a ver a abominação da desolação ou a abominação desoladora, conforme nós vamos ler em Mateus 24:15, com a pessoa do anticristo? Vamos lá, vamos ler Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, outras traduções diz abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Somente esta leitura. Bom, aqui para começo de conversa, Mateus, quando ele se refere ao abominável da desolação, ele está tirando esta expressão de onde? Do livro de Daniel, conforme ele mesmo diz, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, vamos lá. De acordo com muitos intérpretes, futuristas de preferência, os pré-tribulacionistas, diga-se de passagem, boa parte, a maioria, até onde vai o meu conhecimento, eles dizem que o abominável da desolação ou a abominação desoladora aqui em questão é a pessoa do anticristo. Eles dizem que o que está em foco aqui é a pessoa do anticristo que tomará assento no santuário de Deus, no templo de Deus. Então, eles conectam esta passagem aqui com esta bem aqui de Paulo, ó, que eu vou ler aqui para vocês. Segunda Tessalonicenses. Vamos lá, o que Paulo diz aqui, ó. Eles conectam Mateus 24:15 com esta bem aqui, ó. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. E vamos ler aqui, o que diz aqui. Versículo 3, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, eles dizem que o abominável da desolação é o mesmo homem do pecado, que aqui por Paulo é visto a tomar assento no trono de Deus, no santuário de Deus. Pois bem, mas vamos ver aqui então qual é a opinião do escritor Mateus. Quando Mateus faz alusão ao abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, o que é que ele tinha em mente? Primeiro nós vamos então aqui ir para Daniel. De onde é que ele tira essa expressão? Vamos aqui para Daniel. Daniel capítulo 8. Vamos começar aqui, ó, onde é que aparece a expressão abominação desoladora ou abominável da desolação. Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, que chama-se transgressão assoladora. Outras versões diz abominação desoladora. Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. A outra referência em Daniel, a referência à abominação desoladora ou ao abominável da desolação, está em Daniel 9:27. O que diz aqui? Ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora vamos para Daniel 11:31. Daniel 11:31. O que diz aqui?
Daniel 11, 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É exatamente de Daniel 11, 31 que Mateus 24, 15 extrai a sua expressão abominável da desolação ou abominação desoladora. Então vamos aqui para Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, mais uma vez a expressão literal abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então é do livro de Daniel que Mateus extrai a expressão o abominável da desolação ou a abominação desoladora. Então, repito, de acordo com muitos irmãos, com muitos intérpretes, com muitos teólogos, o abominável da desolação ou a abominação desoladora que Mateus faz referência, ele está fazendo referência ao anticristo. Agora, vamos aqui. Será que é o anticristo que está em questão? No livro de Daniel, vamos lá, a expressão o abominável ou a abominação da desolação, no livro de Daniel, é uma pessoa? É uma pessoa? Vamos lá, contextualizando. Essas passagens que eu li no livro de Daniel nós temos que contextualizar. Aqui está todos os momentos que aparece a abominação desoladora, o abominador, o abominável. Isso tem conexão com Antíoco IV Epífanes, que foi um rei Seleucida, que reinou de 175 a 163 a.C., não me falha a memória, mas é isso aí. Então, o que foi que este rei fez? Este rei ele era da Seleucia e ele procurou destruir o povo de Deus, que no caso eram os judeus. Este rei ele procurou destruir o povo de Deus. Então, a expressão abominação desoladora diz respeito à profanação do santuário de Javé ou do santuário de Deus, do altar, pelos sacrifícios idolátricos erigidos por Antíoco ou sob as ordens de Antíoco Epífanes. Bom, para melhor contextualizar, nós vamos encontrar isso em 1 Macabeus, que eu vou ler para você. 1 Macabeus deixa muito claro o que é a abominação da desolação. 1 Macabeus, vamos ler 1 e 57. O que Macabeus aqui diz? 1 Macabeus 1, 57. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, edificaram a abominação da desolação sobre o altar de Deus. Que só esclarecendo, para muitos historiadores, esta abominação da desolação era uma estátua de Zeus Olimpo, que foi erigida exatamente sobre o altar de Deus. Ainda outros dizem que esta abominação da desolação foi uma porca erigida sobre o altar de Deus. E isso é fato, o livro de Macabeus mostra isso. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, edificaram a abominação da desolação sobre o altar de Deus. Por toda parte se edificaram altares aos ídolos, em todas as cidades de Judá ao redor. Queimavam incenso aos ídolos e sacrificavam até diante das portas das casas e no meio das praças. Rasgavam, queimavam todos os livros da lei de Deus que podiam encontrar. A todo aquele em poder de quem se achavam os livros do testamento do Senhor, e a qualquer que observava a lei do Senhor, davam a morte conforme o edito do rei. O rei aqui, no caso, é Antíoco IV Epífanes. Com este poder que tinham do rei, tratavam assim cada mês o povo de Israel que se encontrava nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam sobre o altar, aqui é uma referência à abominação da desolação, sacrifícios idolátricos, que são chamados de abominação desoladora. No dia 25 de cada mês, sacrificavam sobre o altar idolátrico, que estava sobre o altar do Senhor. As mulheres que circuncidavam seus filhos eram mortas segundo a ordem do rei Antíoco,
com os meninos pendurados no pescoço. Também matavam os seus parentes e os que tinham realizado a circuncisão. Então, meus queridos, a expressão abominação da desolação, que nós temos no livro de Daniel e que foi referida por Mateus 24:15, faz referência a sacrifícios idolátricos erigidos no lugar do altar de Deus. Eles demoliram o altar de Deus, edificaram altares idolátricos por toda parte e lá se sacrificavam animais impuros, inclusive porcos, que é um dos animais mais abomináveis, se não o mais abominável para os judeus. Então Antíoco mandou sacrificar porcos no altar de Deus. A esta prática é que Daniel chama de a abominação da desolação. Vamos aqui voltar aqui em Daniel. Daniel 8, para nós entendermos melhor. 8:13. Ó. Depois ouvi um santo, que é um anjo, que falava e disse outro santo, outro anjo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Isso aqui tudo tem relação com Antíoco IV Epífanes, repito, que procurou destruir o povo judeu, profanando o altar de Deus, incluindo sacrificando suínos no altar de Deus. Agora vamos aqui. 9:27, eu quero esclarecer para você. Esse sujeito aqui, ó, ele, aponta para uma pessoa, para quem? Para Cristo? Não. O ele aqui é Antíoco IV Epífanes. Aqui não se trata do anticristo. Não, aqui é um antijudeu. Aqui é um rei Seleucida. O ele aqui, ele fará uma firme aliança com muitos. Ou seja, Antíoco IV Epífanes, quando você vai ler o livro de Macabeus, você vai ver que realmente muitos judeus foram até Antíoco para fazer uma aliança. Então, Antíoco, de fato, ele fez aliança com um grupo de judeus, com muitos judeus. Uma aliança com muitos por uma semana ou na última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. De fato, Antíoco IV Epífanes, ele suspendeu os sacrifícios, conforme nós lemos em Macabeus, e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aqui em Daniel 11:31, conforme nós lemos ainda há pouco, só estou repetindo aqui para recapitular, diz o que? 11:31. Dele sairão forças que profanarão. Dele de quem? De Antíoco IV Epífanes. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Profanarão o santuário de quem? De Deus. A fortaleza nossa, ou seja, dos judeus. E tirarão sacrifício diário. Ou sacrifício diário de animais dos judeus, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, no lugar dos sacrifícios diários de Deus, Antíoco mandou se sacrificar suínos e outras coisas imundas. Mandou-se levantar vários altares. E o altar de Deus ele foi poluído, foi destruído. No lugar foi levantado outros altares para serem oferecidos sacrifícios idolátricos. É isso que Daniel tem em mente. Então, a profanação em questão aqui, a abominação da desolação, são animais impuros oferecidos em várias partes na terra de Israel, em altares, por ordem de Antíoco IV Epífanes. E Daniel 12:11 diz o quê? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, a abominação desoladora, repito, faz referência aos sacrifícios idolátricos. Alguns intérpretes vê incluído nisso também a estátua de Zeus hospitaleiro, que faz parte da abominação colocada ali no templo sagrado. Seja como for, nesta abominação da desolação está incluso, ou pelo menos aponta principalmente para os sacrifícios idolátricos, que foram colocados ali por ordem de Antíoco IV Epífanes, que tentou destruir o povo judeu. E como eu li lá para vocês em Macabeus, isto fica bem claro. Agora, Mateus, vamos lá. Este é o sentido no livro de Daniel, eu li no livro de Macabeus.
Agora, Mateus, quando ele realmente usa a expressão, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Vamos lá, mas será que Mateus, quando ele está fazendo referência ao livro de Daniel, será que ele está falando aqui de uma profanação, tipo o que eu expliquei no livro de Daniel? Será que realmente o lugar santo aqui é o templo, é o altar? Será que a abominação da desolação aqui seria algum tipo de sacrifício? Seria a estátua do anticristo? Ou seria o próprio anticristo? Repito, será que o abominável da desolação aqui nas mãos de Mateus, esta expressão, o abominável da desolação, usado por Mateus, ganha um outro sentido? Isso aqui você tem que ter em mente, certo? Ele usou a expressão o abominável da desolação, ou abominação desoladora, ele extraiu do livro de Daniel. Só que a expressão abominação da desolação, ou abominável da desolação, no livro de Daniel tem um sentido. Nas mãos de Mateus tem outro sentido. E aqui é onde nós vamos trabalhar. O que Mateus tem em mente quando ele fala o abominável da desolação? Será que ele está falando do anticristo? Não. Como é professor? Não. A figura do anticristo, eu quero logo lhe dizer, ela não é tratada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mateus, ao contrário, ele fala, e virão muitos falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos, e farão sinais que, se possível, enganarão até os eleitos ou os escolhidos. Então, tanto Mateus como Marcos como Lucas, eles falam em vários anticristos e vários falsos profetas. Virão muitos dizendo, eu sou Cristo, eu estou aqui, eu estou ali. Virão muitos dizendo, eu sou profeta, e farão grandes sinais e prodígios e maravilhas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, atente bem, a escatologia exposta por Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, a escatologia sinótica, ela não trata do anticristo, mas sim de vários personagens anticristos. A escatologia, Mateus, Marcos e Lucas, a escatologia sinótica ou sinoticaniana, é um neologismo que eu criei agora, a escatologia sinoticaniana, Mateus, Marcos e Lucas, ela não trata da pessoa do anticristo. Ao invés disso, diz, e virão muitos dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso você vai ler em Mateus, Marcos e Lucas. Professor, você diz, então se o abominável da desolação aqui em Mateus não é o anticristo, quem é então o abominável da desolação aqui? E o lugar santo aqui? Se não é o templo, quem é? Vamos lá, o abominável da desolação aqui é uma referência aos exércitos de Roma comandados por o general Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo em 70. O cerco de Roma contra a Judéia, contra Jerusalém, durou 3 anos e meio. Isso é atestado por Flávio Josefo, isso é atestado por Eusébio Cesareia. A história narra isso. Então, Roma sitiou a Cidade Santa, pisou a Cidade Santa por 42 meses. Isso você vê no Apocalipse 11, 2. Certo? O santuário, a Cidade Santa foram pisados. Roma sitiou, dominou completamente o povo judeu por 3 anos e meio, até que culminou na destruição da Cidade Santa, Jerusalém, e do templo. Então, o abominável da desolação aqui, que ele se refere ao livro de Daniel, só que o autor está dando uma nova roupagem, ele está dando uma reinterpretação. Na interpretação do autor Mateus aqui, o abominável da desolação é uma referência ao exército romano instalado no lugar santo. E o lugar santo, o que é aqui? É a Judéia. Vamos ver aqui o contexto imediato, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, ou seja, naqueles dias de tribulação.
Orai para que a vossa fuga, a fuga dos cristãos, não dos judeus, mas dos judeus cristãos, orai para que a vossa fuga dos discípulos de Cristo não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo de angústia haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, Mateus, o contexto aqui do abominável da desolação está ligado, ouça bem, o abominável da desolação aqui, instalado no lugar santo, está ligado à destruição do povo de Deus por Roma. O contexto aqui está falando do cerco romano contra o povo judeu, onde muitos pereceram. Mas o autor aqui ele está deixando muito claro que muitos cristãos fugiram. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Aqui é um recado para os cristãos. Tá certo? Agora nós vamos ver aqui o que Marcos tem a dizer sobre a questão. Marcos capítulo 13. Olha o que Marcos diz, 13, 14. Quando, pois, verdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Mais uma vez aqui. Marcos ele não diz, conforme diz Daniel, ele não diz, ele omite Daniel, mas Mateus ele acrescenta. Visto que acredita-se que Marcos foi escrito antes de Mateus, então Mateus, no caso, acrescentou, conforme predito por Daniel, mas Marcos não faz referência a Daniel, mas é óbvio que ele está tirando de Daniel a expressão. Quando, pois, verdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, eu já lhe expliquei que este abominável da desolação é o exército romano, massacrando, pisando o povo judeu por 42 meses, por 3 anos e meio, que culminou na destruição da cidade e do templo. Lugar santo aqui é a terra da Judéia, é Jerusalém. Então, continua. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem fugiu? Os cristãos. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Veja que Marcos não acrescenta aqui o sábado. Então, mas Mateus, que provavelmente é o que acredita-se escreveu depois, ele acrescentou o sábado. Por qual razão? Que, segundo acredita-se, Mateus foi escrito para a comunidade judaica. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, Mateus chama grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então, para Mateus, para Marcos e para Lucas, a tribulação que se abateu sobre Israel foi a maior de todas e não teria outra maior. Para Mateus, Marcos, Lucas, para Mateus, Marcos e Lucas, qual seria o próximo acontecimento? Próximo a isso seria a volta de Cristo. Então, a escatologia de Mateus, Marcos e Lucas, eles conectam a parousia, a volta de Cristo, à destruição de Jerusalém. Os autores Mateus, Marcos e Lucas, seja quem foram eles, tá certo? Mas vamos lá, quem escreveu Mateus, Marcos e Lucas, na escatologia deles, a parousia de Cristo era esperada para logo após, não tão distante, após a destruição de Jerusalém. Quando eles escreveram isso, a destruição de Jerusalém já era fato, já era história. Tanto Marcos como Mateus e como Lucas, quando escreveram o sermão Profeta de Jesus, Jerusalém já tinha sido destruída com o templo. Mateus escreveu, já era fato, Lucas e Marcos. Então, qual era o próximo grande evento que eles aguardavam? Na escatologia deles, Jerusalém não passaria mais por outra destruição. Essa seria a última e a maior de todas. Por quê? O próximo evento seria o retorno do Messias. Para Mateus, para Marcos e Lucas, o próximo evento depois da destruição de Jerusalém, evento este precedido de sinais no sol, na lua e nas estrelas, é a volta do Messias. Tá certo? Agora vamos aqui para Lucas capítulo 21. Tanto Marcos como Mateus, eles usam a expressão o abominável da desolação ou abominação desoladora. Mas vamos ver aqui o que é que Lucas tem a dizer. Lucas 21, 20. Eu quero que você entenda o seguinte.
Assim como Mateus e Marcos pegam a expressão abominável da desolação e tiram do livro de Daniel e dão uma outra conotação, um outro significado, assim também Marcos ele vai trabalhar a mesma questão e eu não diria dando outro significado. Ele não usa a expressão abominável da desolação, mas ele vai logo direto na interpretação. Ele vai dizer para nós o que é o abominável da desolação e o que é o lugar santo. É isso que Lucas vai dizer. Vamos lá. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Então, Jerusalém corresponde ao quê? Ao lugar santo. Sitiada de exércitos. Exércitos corresponde ao quê? Ao abominável da desolação. Então, ao invés de Lucas usar quando, pois, virdes o abominável da desolação sitiado no lugar santo, conforme escreveu Mateus e Marcos, não, ele não diz isso. No lugar de abominável situado no lugar santo, ele diz o seguinte, ó, quando, pois, virdes Jerusalém, que é o lugar santo, sitiada de exércitos, que é o abominável da desolação, sabei então que está próxima a sua devastação. Continua Lucas. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então o contexto aqui, ele é judaico, meus irmãos. Aqui nós não temos uma tribulação mundial, como equivocadamente interpretam muitos. Muitos pré-tribulacionistas acham que aqui está em foco uma tribulação de nível mundial. Não. A escatologia de Mateus, Marcos e Lucas, no sermão profético de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a escatologia exposta por eles olha para o massacre dos judeus por Roma. Os exércitos em questão aqui são os exércitos romanos. Quando, porém, ver Jerusalém sitiada de exércitos, Jerusalém aqui é o lugar santo, os exércitos aqui é o abominável da desolação, sabei que está próximo a sua devastação, ou a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, ou seja, na cidade, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, ou seja, na terra de Israel, de Judá, da Judeia, e ira contra este povo, ou seja, a ira aqui ela é destinada contra o povo de Israel. Cairão, quem cairão? O povo de Israel. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, este pisar de Jerusalém pelos gentios durou 42 meses. É só você vir aqui para Apocalipse capítulo 11, que eu vou ler aqui para você. Ó. Apocalipse capítulo 11 e versículo 2. Olha o que diz. Ó. 11, 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcaram aos pés a cidade santa. Então, a cidade, o Império Romano, com seus exércitos, sob a ordem do general Tito, pisou Jerusalém por 42 meses, por 3 anos e meio. E o fim foi a destruição da cidade de Jerusalém e do templo em 70. Então, queridos, Mateus, Marcos e Lucas não fazem referência ao anticristo. Você talvez gostaria de ouvir, professor, mas eu fui criado, até hoje eu ouço, meu pastor, ele ensina que Mateus, Marcos e Lucas, Mateus e Marcos, pelo menos, quando fazem referência ao abominável da desolação, está falando do anticristo. Não. Nada tem a ver com o anticristo. A escatologia sinoticaniana, eu estou usando aqui um neologismo, sinoticaniana, a escatologia dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não visualiza o anticristo. Professor, mas Paulo, em 2 Tessalonicenses, o senhor mesmo leu lá, e ele se assentará no templo de Deus. O que Paulo escreveu sobre o anticristo tomar assento no templo de Deus
Sim, ali é o anticristo. Ali é o homem do pecado, ali é o filho da perdição. Ali é uma pessoa. Mas o que Paulo escreveu sobre o anticristo não corresponde ao que Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre a abominação da desolação. Ainda que em ambos os relatos Israel esteja em foco, porque o templo referido por Paulo em 2 Tessalonicenses é de fato o templo dos judeus, que o anticristo tomará assento, ou o homem do pecado, filho da perdição, mas o anticristo referido por Paulo, a escatologia de Paulo, ela não é precisamente a mesma escatologia sinoticaniana. Ou seja, a escatologia defendida, apresentada por Mateus, Marcos e Lucas, não é ipsilitre precisamente a mesma escatologia do apóstolo Paulo. Assim como a escatologia é exposta por Mateus, Marcos e Lucas, não é precisamente a mesma escatologia do livro do Apocalipse. Não é. No livro do Apocalipse, sim, nós temos de fato a pessoa do anticristo, a saber, o Nero Redivivus. E a parousia de Cristo ela está ligada à queda de Roma. Um dos instrumentos de Deus para derribar Roma será o anticristo, saber, Nero Redivivus. Ele queimará a cidade de Roma. É só você ler o livro do Apocalipse, ela será incendiada. E quem destruirá a cidade de Roma? Quem destruirá a grande Babilônia no livro do Apocalipse? Nero Redivivus, acompanhado de 10 reis. Com o apoio de 10 reis, vassalos do anticristo, óbvio, eles marcharão contra a grande Babilônia, que é a cidade de Roma, e a destruirão e queimarão a sua carne. Então, Roma será queimada, Roma será incendiada. Quem será, então, um instrumento de Deus para afligir Roma, para derrotar Roma? Será o anticristo, a besta saída do mar. Sim, será ele, o anticristo, a besta, ou melhor, o anticristo, o falso profeta e seus 10 reis vassalos aliados. Eles marcharão contra a grande Babilônia, que é a cidade de Roma, e a destruirão e a queimarão a sua carne em fogo. Isso faz parte do castigo que virá contra a cidade de Roma, conforme nós temos no livro do Apocalipse. Então veja que a escatologia do livro do Apocalipse ela é um tanto diferente da escatologia sinoticaniana. Enquanto que a escatologia de Mateus, Marcos e Lucas conecta a volta do Senhor Jesus Cristo com a destruição de Jerusalém, a escatologia do livro do Apocalipse, a escatologia do livro do Apocalipse conecta a volta de Cristo com a queda de Roma, bem como com a queda do anticristo. Ou seja, na verdade o anticristo ele destruirá a cidade de Roma para fazer o seu império, mas Cristo retornará e derrotará o anticristo, que é a besta, com seus 10 reis vassalos. Então, a escatologia do livro do Apocalipse conecta a volta de Cristo, de certa forma, com a queda do Império Romano. Um dos sinais da volta de Cristo, antes de Cristo voltar, para o autor do livro do Apocalipse, antes da volta de Cristo, o Império Romano cairá. A cidade de Roma ela será destruída. E um dos vasos de Deus usados para destruir a cidade de Roma, para queimar com fogo, além das pragas que cairão, das pragas da ira de Deus que cairão sobre a cidade de Roma, Roma também ela será incendiada pelo anticristo. Então veja que a escatologia do livro do Apocalipse ela é diferente, ela não é precisamente em tudo a mesma escatologia de Mateus, Marcos e Lucas, assim como não é a mesma escatologia do apóstolo Paulo. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Só mais um momento aqui, eu lembrei aqui de uma coisa. Quando eu falei que a escatologia de Mateus está conectada à destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, olha o que Mateus, vou ler aqui pelo menos Mateus 24, ó. Depois que ele fala do abominável da desolação, 15, que ele fala da fuga dos cristãos. Bem aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então, se alguém, eu estou no versículo 23, então se alguém
Vos disseis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele, o Cristo, está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Aqui, Cristo, ele está ensinando que a sua volta será visível. Todos verão. Contrário do que diz os irmãos pré-tribulacionistas, que dizem que a volta de Cristo será invisível. Será só para a igreja? Não. Cristo contraria uma parousia secreta. Essa história de arrebatamento secreto, de parousia secreta, é invencionice pré-tribulacionista. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, mais uma ilustração, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como todos veem o relâmpago quando ele reluz, assim será a volta de Cristo, será visível para todos. Todos que estiverem na Judéia, porque o contexto aqui é judaico, verão, contemplarão a volta de Cristo. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É mais uma parábola aqui. Como é que se detecta uma carniça? Você pode até não saber onde é que está a carniça, mas quando os urubus estão voando sobre um local, você pode ter certeza que ali há carniça. Então, pois onde estiver o cadáver, ou seja, a carniça, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres. Versículo 29, vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, ora, a aflição, que aflição em questão aqui? A aflição que se abateu sobre o povo judeu. É a grande tribulação que se abateu sobre o povo judeu, é o que ele diz aqui. E logo depois, logo, não demora muito, o autor ele esperava a volta de Cristo para breve. Quando Mateus escreveu este evangelho bem aqui, a destruição de Jerusalém já tinha acontecido e ele esperava o retorno de Cristo para logo. Então ele conectou a volta de Cristo para breve com a queda de Jerusalém do templo. Não sei por quantos anos, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas quando ele escreveu isso aqui, Jerusalém já tinha sido derribada pelos romanos, já tinha sido destruída. E para eles, a queda de Jerusalém e a destruição do templo era um sinal do fim dos tempos, sinal este que marcava para bem próximo o retorno de Cristo. Por isso ele escreveu: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, ou seja, as tribos de Israel, é o que tem em mente aqui, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Os escolhidos aqui são cristãos, queridos. Aqui é a igreja espalhada pelos montes, pelos desertos. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, a igreja que está espalhada por todo o mundo são os escolhidos em questão aqui. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este mesmo recolhimento nós encontramos em Marcos 13, 27, ok? Então, só recapitulando. A escatologia sinoticaniana de Mateus, Marcos e Lucas, ela conecta o retorno de Cristo à destruição de Jerusalém e do templo. Diferente da escatologia do Apocalipse, que conecta a volta de Cristo com a queda do Império Romano e com a subsequente queda do Anticristo e seus 10 reis aliados. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.